A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Estamos iniciando um novo trimestre, 2022. Nesse trimestre estamos estudando a respeito do profeta Ezequiel. Hoje é a lição de número 4 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. Você que não possui a revista, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 5. Hoje nós iremos comentar a respeito do verso 7, 8 e 13. Iremos falar sobre um assunto bem peculiar, o pecado e as suas consequências. Você que pode, curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai. Meu Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos, para aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender e abençoe a cada um dos Teus filhos que está acompanhando esta pré-aula, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu já inicio esse assunto, que é um assunto bem peculiar, o pecado e as suas consequências, com uma frase, um versículo que Paulo disse a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 15, que ele diz que essa palavra, se tratando da Bíblia Sagrada, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que o Senhor Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Isso Paulo dizendo. E certa vez alguém disse uma frase também, disse que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais pecador nós nos sentimos, pelo fato do pecado estar impregnado na nossa carne. Então, meu irmão, enquanto você está tendo uma ciência que você é um pecador e que precisa se aproximar mais de Deus, a cada dia mais precisa se santificar, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque significa que o Espírito Santo está na sua vida. O difícil, o ruim, é quando o pecado, você já não consegue discernir mais o pecado. Quando o pecado se tornou uma concupiscência, se tornou algo normal, quando o pecado já não te causa mais aquela definição que você está errado. O problema é quando o pecado se torna normal. Você já não o vê mais como algo errado, mas como algo normal a cada dia. Aí, meu irmão, isso é complicado. Então, enquanto você estiver percebendo que você precisa buscar mais a Deus, se santificar mais, enquanto você estiver tendo a ciência do pecado, significa que o Espírito Santo de Deus está na sua vida e a cada dia você está se aproximando mais dele. Vamos lá, tópico número 1, o pecado e suas consequências. Precisamos ter ciência de que ao pecar deliberadamente, com consciência de causa, não ficaremos impunes, uma vez que a lei está estabelecida e sendo conhecedores dela, tornamo-nos sujeitos. Meu irmão, pecar com conhecimento de causa. Ô, meu irmão, mesmo que você esteja pecando, mas não peque consciente do pecado, não. Quando você sabe, quando você tem a ciência que algo é errado, que aquilo é pecado, que não se deve fazer ou não se deve praticar, não pratique não. Talvez esse pecado pode ser até algo que vai além das suas forças. Você tenta se livrar dele, mas não consegue. Meu irmão, quando você estiver se sentindo fraco, peça força a Deus, peça misericórdia a Deus. Porque o nosso Deus é quem nos fortalece e nos dá capacidade para nós vencermos o pecado. Não peque, meu irmão, com consciência de causa. Não peque sabendo que você está pecando, tendo a ciência daquilo. Se você sabe que é errado, meu irmão, fuja. Fuja da aparência do mal. Diga não. Escolha a dizer não. Tópico 1.1, a revelação dos pecados de Israel. E aqui no tópico 1.2 vamos falar sobre o juízo e a ira de Deus. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino, Ezequiel 5, 8, 11 e 13.
É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre sua graça e misericórdia. São temas não muito expostos em nossos dias, porém bíblico. Vamos falar um pouquinho sobre o juízo e a ira de Deus. Esse é um assunto bem polêmico e um assunto difícil de se tratar. Mas para ficar assim de uma maneira simples de entender, nós podemos pensar dessa forma. O juízo de Deus, ele é o justo juiz. E o juiz, ele julga a causa que você conhece. Então, o juízo de Deus não é nada mais, nada menos do que o fruto daquilo que você pratica. Deus irá te julgar através do fruto das suas ações. Então, o juízo de Deus não vai vir sobre a sua vida enquanto você não souber o que praticou ou ouvir um juízo injustamente, um juízo injusto, a qual você não tem o conhecimento da causa. Todo o juízo de Deus que vier sobre a sua vida é mediante o fruto de uma ação que você cometeu. É sempre ação e reação. Agora, a ira de Deus, o que nós podemos dizer sobre a ira de Deus? Não significa que Deus vai vir irado, nervoso, com aquela cólera para poder derrubar sobre a sua vida todo o mal. Eu penso, meu irmão, que a ira de Deus não há nada mais doloroso do que o próprio Deus virar as costas para você. Lembra lá do caso de Saul, quando Deus disse a Samuel que Deus já havia o rejeitado? Irmão, será que pode haver uma ira maior do que Deus rejeitar uma pessoa, Deus não querer mais ela, Deus falar, deixa isso de lado porque com esse daí eu já não me importo mais? Então, é um assunto bem delicado, mas nós podemos levar por esses dois aspectos. O juízo de Deus, o juízo vai sempre vir sobre a sua vida diante de uma ação, porque ele é um justo juiz. Então, é o fruto de uma ação sua. E a ira? Eu penso que não há nada mais doloroso do que Deus virar as costas para alguém. Tópico 2. A palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que Deus não se deixa enganar, escarnecer, zombar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Tópico 2.1. O pecado deliberado é uma afronta a Deus. São atitudes que zombam de Deus e o desprezam. Os pecados premeditados têm uma conotação diferenciada, pois foram estudados e são conscientes. Precisamos ter em mente que a maquinação para fazer o mal ou para pecar aborrece o Senhor. Provérbios 6, 12, 19. Meu irmão, pecado deliberado é uma afronta. É a mesma coisa que você zombar de Deus, quando você premedita o pecado. Você maquina, você sabe que é errado, tem a consciência do pecado e mesmo assim o pratica e cria uma situação acreditando que você estará escondendo aquilo que você está fazendo e sabe que é errado. E meu irmão, quanto mais você tiver capacidade para esconder o seu pecado, mais esse pecado se tornará forte na sua vida. Mais dificuldades você terá para tirar ele da sua vida. Meu irmão, não maquina para fazer o mal, não. Não crie situações para exercer o pecado quando você tem a consciência que isso é um erro, porque isso é considerado uma afronta aos olhos de Deus. É escarnecer dele, é zombar. O nosso Deus tudo vê, meu irmão. Você pode até conseguir esconder dos homens, mas de Deus você não esconde. Então, um conselho: confesse a Deus os seus pecados. Coloque eles para fora. Diga para Deus o que você gostaria de ser liberto e você não consegue, porque está impregnado em você. Mas não esconda de Deus. Você não precisa confessar para ninguém à espera do perdão, mas confesse a Deus. Deus
é quem pode nos perdoar. Deus é quem pode nos libertar, Deus é quem pode nos livrar, é Deus quem nos fortalece, é Deus que nos ajuda a nós vencermos as cadeias do pecado, as correntes que nos prendem. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus força e confie no seu Deus, porque Ele é poderoso para nos libertar. Tópico 3, vamos lá, o amor de Deus e sua justiça. Amor versus justiça. O amor de Deus é insondável, insubstituível, não fingido. A maior expressão de amor está escrita em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Joyner disse assim: a justiça de Deus inclui a penalidade do juízo, mas subordina essa atividade à obra global de estabelecer a sua justiça amorosa. Ou seja, o sacrifício de Jesus vem na frente, para depois vir o juízo. E até em Salmos está escrito também que a misericórdia precede o juízo. Então, antes de Deus agir com o juízo dele, vem a misericórdia. Ou seja, meu irmão, se arrependa. Acredite que o Deus que você serve é misericordioso para perdoar os seus pecados. Desde que haja o arrependimento, meu irmão, e arrependimento é diferente de remorso. O remorso, ele gera aquela culpa, gera aquela angústia, gera aquela dor. Isso é remorso. É você ter a consciência daquilo que você fez. Agora, o arrependimento é quando você tem a convicção, a consciência do ato e você muda o seu caminho. Você se converte daquela sua atitude. Esse é o verdadeiro arrependimento. Muitas pessoas pensam que pelo fato dela de sentir tristeza, se reconhecer, isso é remorso. Então, o verdadeiro arrependimento é quando você tem uma convicção daquilo que foi feito, uma confissão a Deus daquilo que cometeu e você muda a sua atitude, muda a sua rota, passa a exercer um hábito diferente, exercer uma função, uma atitude, mudar a trajetória, literalmente se converter daquele caminho que estava seguindo. Ô, meu irmão, Deus é poderoso para nos perdoar, mas se arrependa, confessa o seu pecado, peça misericórdia a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo, pois Ele é quem nos fortalece para nós resistirmos e nos ajuda a nós vencermos aquilo que nós não conseguimos vencer. Conclusão: na luta contra o pecado é preciso conhecer a doutrina do pecado. Assim, andando em espírito, busquemos constantemente estar vigilantes e em oração, para não cedermos às tentações, bem como sabendo que há perdão aos que verdadeiramente se arrependem. Meu irmão, se arrepende, se converta, deixe essas práticas de lado, procure uma outra rota, um outro caminho e confesse ao Senhor Jesus seus pecados, pois Ele é misericordioso para nos perdoar. Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, a sua família e até a nossa próxima aula, querendo Deus. Deus te abençoe.